Você acredita em possessão demoníaca? Ou será que tudo não passa de histeria, um distúrbio psicológico profundo ou até mesmo uma forma de manipulação religiosa? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais assustadores e controversos da história da humanidade. Já ouviu falar de Anneliese Michel? Sua história trágica inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose e se tornou o caso de possessão mais documentado e debatido do século XX. Mas o que realmente aconteceu com aquela jovem alemã? Foi uma batalha espiritual genuína ou o resultado de um fanatismo religioso extremo e negligência médica? Vamos analisar as fitas, os diários e os testemunhos da época. Anneliese começou a apresentar comportamentos estranhos na adolescência. Ela falava com vozes guturais, em línguas que nunca aprendeu, como latim e aramaico. Ela demonstrava uma força sobre-humana e uma aversão violenta a objetos sagrados, como crucifixos e água benta. A família, desesperada e profundamente religiosa, recorreu à igreja. 2 padres foram autorizados a realizar o ritual do exorcismo, um processo que durou quase 1 ano, com sessões semanais. Durante esse tempo, Anneliese se recusava a comer, acreditando que isso ajudaria a expulsar os demônios que, segundo ela, a possuíam. Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero, Hitler. Sim, os nomes que ela gritava eram aterrorizantes. Mas aqui é onde a história fica ainda mais sombria e complexa. Médicos que a examinaram antes dos exorcismos diagnosticaram epilepsia do lobo temporal e depressão psicótica. Eles prescreveram medicamentos que, segundo a família, não surtiam efeito. A pergunta que fica é: os rituais de exorcismo agravaram sua condição mental e física? Ou ela estava de fato sob ataque de forças malignas? As gravações de áudio das sessões são perturbadoras. As vozes que saem de Anneliese são de arrepiar. Especialistas em linguística analisaram as fitas e as opiniões se dividem. Alguns dizem que é possível para uma pessoa em estado psicótico replicar sons de línguas estrangeiras ouvidas anteriormente. Outros afirmam que a fluidez e o contexto eram inexplicáveis. No final, Anneliese Michel morreu de desnutrição e desidratação, pesando apenas 30 quilos. Seus pais e os 2 padres foram levados a julgamento e condenados por homicídio por negligência. O tribunal concluiu que a morte dela poderia ter sido evitada com tratamento médico adequado. Este caso levanta um debate crucial. Onde traçamos a linha entre fé e fanatismo? Entre o espiritual e o psicológico? A história de Anneliese não é apenas uma história de terror. É um conto de advertência sobre os perigos da crença cega e a importância de buscar ajuda profissional para questões de saúde mental. Mas Anneliese não é o único caso. Vamos viajar no tempo para outros incidentes famosos. Pensemos no caso de Roland Doe, o garoto que inspirou o livro e o filme O Exorcista. Nos anos 40, este adolescente de Maryland começou a exibir fenômenos estranhos após brincar com um tabuleiro Ouija. Objetos levitavam, arranhões apareciam em seu corpo e ele falava com uma voz demoníaca. O exorcismo de Roland Doe foi um dos poucos sancionados pela Igreja Católica nos Estados Unidos naquela época, e foi documentado em um diário detalhado por um dos padres envolvidos. As descrições são chocantes. A cama tremia violentamente, objetos voavam pelo quarto e palavras como inferno e mal apareciam misteriosamente em sua pele. Diferente de Anneliese, Roland sobreviveu e supostamente levou uma vida normal depois do ritual. Os céticos, no entanto, argumentam que ele era apenas um menino perturbado, buscando atenção, e que os padres, influenciados por suas próprias crenças, exageraram os eventos. Eles sugerem que muitos dos fenômenos poderiam ser truques ou manifestações de um severo distúrbio psicológico. E o que a ciência moderna diz sobre tudo isso? Neurologistas e psiquiatras têm explicações para muitos dos sintomas associados à possessão. Condições como a síndrome de Tourette, epilepsia, esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade podem fazer com que uma pessoa exiba comportamentos que, para um leigo, poderiam parecer sobrenaturais. Por exemplo, a glossolalia, ou falar em línguas.
É um fenômeno conhecido em contextos religiosos e psiquiátricos, muitas vezes sendo uma vocalização rítmica que imita a cadência de uma língua, mas sem estrutura gramatical real. A força extraordinária pode ser explicada pela liberação de adrenalina em estados de psicose ou pânico extremo. No entanto, mesmo com todas as explicações científicas, alguns casos continuam a desafiar a lógica. Existem relatos de exorcistas experientes que afirmam ser capazes de distinguir entre uma doença mental e uma possessão genuína. Eles falam de 3 sinais clássicos: aversão ao sagrado, falar ou entender línguas desconhecidas e conhecimento de fatos ocultos. A questão se torna ainda mais fascinante quando consideramos o poder da sugestão e do efeito nocebo, o oposto do placebo. Se uma pessoa acredita firmemente que está possuída, sua mente pode criar sintomas que reforçam essa crença. Da mesma forma, em uma comunidade unida por uma fé forte, a histeria coletiva pode transformar um incidente isolado em um evento sobrenatural de grande escala. Então, o que podemos concluir? Possessão demoníaca é uma realidade oculta, uma janela para um mundo espiritual que não compreendemos? Ou é uma construção cultural, uma forma de dar sentido a doenças mentais e comportamentos desviantes em épocas onde a ciência não tinha respostas? A verdade talvez não seja tão preto no branco. Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio, na complexa interação entre a mente, o corpo e o espírito. A história de Anneliese Michel e Roland Doe nos força a questionar nossas próprias crenças e a ter empatia por aqueles que sofrem. Seja por demônios internos ou externos, é fundamental lembrar que, se você ou alguém que você conhece está passando por momentos difíceis, exibindo comportamentos preocupantes ou lutando com a saúde mental, buscar ajuda profissional qualificada é o primeiro e mais importante passo. A psicologia e a medicina oferecem ferramentas e tratamentos eficazes. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em possessão ou acha que tudo tem uma explicação científica? Qual outro caso misterioso você gostaria que a gente investigasse? Se você gostou dessa imersão nos enigmas da mente humana e do paranormal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.